Vou gravar esse vídeo aqui pra vocês hoje porque a ideia desse vídeo é inicialmente, tá? Que vocês realmente se sintam conversando comigo no sofá. Basicamente isso. Então é um vídeo diferente das outras propostas de vídeo que eu trago aqui. Realmente o que é de fato que esse canal ele é feito com a intenção de fazer vídeos de espiritualidade. Mas de vez ou outra, quem já acompanha o canal sabe que eu também falo sobre autoconhecimento, sabe que eu também dou a minha opinião sobre diversas questões sociais também. Há tempos que eu não faço um vídeo nesse formato, né? Já falei sobre o borderline, já falei sobre a minha opinião sobre relacionamentos na sociedade e tudo mais. A questão é que eu senti que tava na hora já de eu fazer um vídeo também sobre isso, conversando com vocês sobre isso. Então deixa já o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, tá? De ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações aqui do canal Lobo Estebas. Então esse vídeo que eu proponho aqui para vocês é especificamente para a gente ter uma conversa um pouco mais aberta sobre as questões que a sociedade vem cobrando das pessoas e como que a gente está lidando com isso. Será que a gente está lidando com isso da melhor forma possível? Ou será que a maneira como a gente está lidando com isso está levando a gente à loucura? Então, e é um tema bem profundo, tá? Posso fazer uma segunda parte desse tema? Posso, tá? Pretendo continuar trazendo esse tema aqui para vocês, para a gente poder estar discutindo. E não deixe de deixar sua opinião também nos comentários, que ela também é muito válida, com respeito, como sempre, tá? Mas sinta-se à vontade, o canal também é de vocês. Então roda a vinheta, bora lá pro vídeo. Para começar, o que eu ando percebendo num contexto amplo geral, e o Osho já falava muito sobre isso, né? Que, enfim, a nossa sociedade ela adoeceu. E ao longo do tempo a gente vê o quanto que a sociedade se tornou pesarosa, não somente para os homens, porque antes sim, embora não concordem comigo, mas antes sim era muito mais pesado para os homens, sempre foi, tá? Mais pesado para os homens do que para as mulheres. Afinal de contas, o homem, se ele não tem um trabalho bom, ele não é valorizado. Se ele não consegue liderar, ele não tem valor. Se ele chora, ele é proibido de chorar. Aliás, homem não pode chorar, homem tem que ter sucesso. Então a sociedade, ela sempre realmente cobrou mais do homem, tá? Só que hoje em dia é crescente, eu vou repetir, hoje em dia é crescente o número também de mulheres com os mesmos problemas que os homens sempre tiveram na sociedade. E aí a gente vê que isso atingiu a larga escala. Praticamente todas as pessoas hoje em dia elas estão sentindo o peso, e até os jovens de hoje em dia, eu arrisco dizer que eles já nascem e já crescem sentindo esse peso e essa cobrança exagerada do sempre fazer mais e mais e mais. E nunca tá bom. E por mais que a gente faça mais, a sociedade exige
mais desse mais. Então vocês compreendem que para a gente ter uma vida, inclusive espiritual, saudável, não pode haver excessos. Qualquer coisa onde você põe excessos, de um lado vai ficar faltando. Não tem como você pegar um indivíduo, vamos dar um exemplo aqui, um indivíduo que vivia totalmente recluso, totalmente longe da sociedade, distante, fora dos padrões sociais, né? Vivendo naturalmente, né? E muitas vezes como um verdadeiro bicho, né, da selva. Se você pega, gente, eu falo bicho, mas assim, no sentido tipo, realmente uma pessoa que tem ali o seu comportamento primitivo, que não tem um comportamento social, que foi criado junto dos animais, porque sim, isso é óbvio. Se você é criado junto com os animais, como o Tarzan, por exemplo, ele totalmente alienado, né, da sociedade, ele achava também que ele era um bicho. Então, é nesse sentido que eu digo. Então, assim, não tem como você pegar um indivíduo assim, colocar ele numa sociedade como a nossa e não querer que ele não adoeça. A nossa essência, ela foi feita para viver. E ela não foi feita só para doar. Ela também foi feita para receber. Tanto que quando a gente recebe presentes, a gente se sente feliz também, né? Você vê isso no comportamento humano. Quando você é recompensado, quando você recebe um elogio, quando você recebe qualquer coisa, você também se sente feliz. Não somente a pessoa que está dando se sente feliz, porque é natural do ser humano também receber. Só que na nossa sociedade, a nossa sociedade, ela chegou num ponto tão adoecido, onde ela só quer que nós demos. Ela não quer dar nada em troca, ela não quer ajudar, ela não quer cooperar. E sim, eu digo isso com toda a certeza. E para vocês entenderem melhor, os jovens, principalmente, de hoje em dia, eles vão me entender, porque eles já crescem nessa cobrança. Então, por mais que eles façam um bom trabalho na escola, na faculdade e tudo mais, aliás, para eles chegarem ali, eles precisam dar o sangue. Para eles entrarem numa faculdade boa, eles precisam dar o sangue, no sentido de estudar muito. E muitas das vezes sem serem motivados para isso. Ah, porque motivado? A gente levando isso para o cenário estadunidense, se a gente for para os Estados Unidos, os países lá de fora, cara, é incrível você ver que o jovem, quando eles estão ainda no período de estudo, eles recebem em dinheiro para estudar. Eles são valorizados, eles são motivados. O jovem dos Estados Unidos, quando ele termina os estudos, ele já tem onde morar, porque ele já juntou dinheiro para comprar a casa dele. Muitos deles já saem com empresa, coisas que o jovem do Brasil não tem. Então é muito triste, de verdade, que o nosso país, ele não tenha uma perspectiva, né, saudável para os jovens, principalmente para essa geração, as novas gerações que estão vindo agora. A tendência é que cada vez mais elas sejam mais cobradas em dar mais. E aí
você deve me perguntar, mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Gente, isso tem tudo a ver com espiritualidade. Eu tô tendo esse papo sincero aqui com vocês e falando que isso tem tudo a ver com espiritualidade, porque se a nossa persona, se ela se sente sempre em dívida, e sim, a sociedade ela causa esse mal-estar na gente, de deixar a gente com o sentimento de estar sempre em dívida, porque afinal de contas nada do que a gente faz tá bom. Por mais que a gente seja o mais exemplar, o melhor, o mais em tudo, tá sempre faltando alguma coisa. Tem sempre uma competição, tem sempre alguém, fulano fez melhor, ciclano, beltrano fez melhor. E isso se estende para relacionamentos, isso se estende para ambientes de trabalho tóxicos, extremamente tóxicos, ambientes de trabalho que literalmente hoje em dia estão adoecendo as pessoas, adoecendo e prejudicando o mental das pessoas. Mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Simplesmente quando você se sente em dívida, você não se sente merecedor. O grande ponto-chave que a nossa sociedade não está percebendo é isso. Para onde nós estamos caminhando? Será que está sendo saudável toda essa competição? Será que está sendo saudável querer sempre ser mais? Será que de repente a gente está deixando de ser humano para ser mais? Não quero ser humano, quero ser outra coisa. Então vai ser o quê? Se você não tem as características humanas, se você está passando por cima de fatores como humanidade, como bom caráter, como você se colocar no lugar do outro, como você ter empatia. Se a nossa sociedade está passando por cima de tudo isso, gente, isso é muito sério. Não vai demorar muito, vocês vão perceber que os manicômios vão estar lotados, as alas psiquiátricas vão estar cada vez mais lotadas, os psicólogos não vão, escutem o que eu estou dizendo, não vão conseguir dar conta. Já não estão conseguindo dar conta de tantas pessoas com problemas mentais. Então eu gravo esse vídeo, eu sei que eu tô conseguindo atingir um número significativo de pessoas. Então por favor, vocês que são líderes de empresas, tá? Que eu sei que provavelmente deve ter pessoas assim me assistindo. Vocês que, infelizmente, vocês também têm um peso sobre vocês, de uma cobrança, de sempre ter um grau, uma escala acima de vocês que cobra para vocês darem mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se não for possível vocês aliviarem esse lado, pelo menos, eu digo pelo menos, sejam humanos. Aprendam a ser humanos, voltem a ser humanos. Eu acho que é isso que a nossa sociedade tem se esquecido. Afinal de contas, qual o futuro? Qual é o meio? Qual é o ambiente no mundo que você pretende deixar para os seus filhos? E sim, você que é líder de empresa, que é chefe de empresa, você que tem um alto cargo, não adianta você dizer, mas meu filho está numa bolha. Eu trabalho por ele, para dar tudo para ele. Mas se você faz mal a outras pessoas no mundo, você está cooperando para uma sociedade doente. E você sim está cooperando para que o seu filho cresça em uma sociedade doente. Então não existe na espiritualidade a gente pensar só na gente. Se nós não voltarmos a sermos humanos, se o ser humano não voltar a ser colaborativo, e sim a pandemia, uma das coisas que a pandemia
ensinou pra gente foi isso. Aliás, eu espero que muita gente tenha aprendido. Se não aprendeu, sinto muito, mas assim, felizmente bastante gente, eu creio que bastante gente aprendeu com a lição que a pandemia trouxe, que foi como outras que houveram na história da humanidade, para ensinar a humanidade a voltar a olhar para o próximo, a não olhar só para si, para mostrar que todos estão equiparados. Não existe rico, não existe pobre. E o que eu digo, eu sei que eu tenho alcançado bastante gente, né? E eu deixo esse recado principalmente para os jovens. Se tem uma lição que eu pude tirar da minha vida, e no lugar ao qual eu me encontro hoje, e com a mente que eu estou tendo hoje em dia, eu faço o que dá, eu dou o que eu posso, e eu não me esmero. Por quê? Pela minha saúde mental e pela minha paz espiritual. Ah, você não tem problema então? Você é rico? Não. Tenho problema igual todo mundo tem. Não sou rico, né? E assim, me ponho inclusive no lugar de vocês. Vocês que dizem, ah, mas se eu mudar, se eu simplesmente jogar tudo pro alto e não agir de acordo com o que a sociedade está me demandando, eu não vou ter o meu sustento. Eu não estou dizendo para vocês serem irresponsáveis, não é isso. Mas também procurem entender que vocês não são obrigados a aturar certas coisas. Vocês não são obrigados a ficarem baixando cabeça para patrões abusivos que causam em vocês danos morais. Vocês não são obrigados também a se submeterem a situações em relações que não favorecem a paz, o estado emocional de paz de vocês. Gente, eu sei que a nossa vida, ela não é igual à vida dos famosos, tá? Mas eu vou fazer uma breve analogia aqui, uma breve comparação. Quem foi aí uma criança dos anos 90, né? Quem foi um adulto aí dos anos 90 vai lembrar muito, isso vocês vão lembrar, da novela Hilda Furacão, com a belíssima atriz Ana Paula Arósio. Quem que não lembra? Então, Ana Paula Arósio, tá? E você que não sabe quem é Ana Paula Arósio, você que é dessa geração mais nova, né? Você que não é ainda da época da geração onde realmente existiam novelas, onde realmente as novelas eram boas de verdade, eram a época de ouro das novelas. Então, se você não é dessa geração, é a minha atriz preferida até hoje, assim, sem comparação, tá? É a Ana Paula Arósio, sempre foi. E por que é a minha atriz brasileira favorita? A Ana Paula, ela teve uma postura muito inteligente. Eu digo inteligente para ela preservar o estado emocional dela. E olhando para a história dela, né, eu que sou muito fã e tal, quando eu olho para a história dela, né, eu vejo que ela, assim, ela tomou uma decisão realmente, ela saiu do Brasil, ela abandonou, né, ela deixou um tempo aqui a carreira de atriz de lado, né, tudo bem que ela já era super famosa, super conhecida e tal, né, ela podia fazer isso. Mas, enfim, eu estou usando essa analogia para vocês entenderem. E ela passou a morar na Inglaterra, né? E, assim,
passou a viver uma vida reclusa, né, dos holofotes que ela tinha até então, abriu mão disso, né? Mas eu estava vendo uma entrevista dela muito interessante, em que ela realmente falou, olha, às vezes a gente vive tanto um personagem que a gente se esquece de quem a gente é. E eu precisava dessa paz, eu precisava, né, disso, desse tempo. Então assim, gente, e assim, detalhe, tá? Você vê que mesmo ela não estando presente, ela não marcando o território, ela não sendo maçante, a mulher se retirou, ficou reclusa e mesmo assim o cachê dela, quando ela vai fazer qualquer comercial, qualquer propaganda aqui no Brasil, ela escolhe em qual que ela quer trabalhar, qual propaganda ela quer fazer, e ela escolhe. Ou seja, ela é muito mais valorizada do que aquelas outras que marcaram território, que ficaram aqui maçantes. Então, assim, por que eu estou usando esse exemplo? Tudo bem que a gente não é famoso, né? Mas a gente pode transportar isso para a nossa vida no sentido de que a gente não precisa ser maçante o tempo todo para a gente ser alguém de qualidade. Quando nós tomamos a decisão de sermos quem somos, de atendermos também a nossa vida e não somente o que a sociedade impõe, porque a sociedade vai te impor mil coisas, a sociedade vai impor que você tem que ser de família, que você tem que ser alguém de valores, que você tem que ser alguém de bem, que você tem que ser alguém certinho, andar na linha, que você tem que ser alguém que batalhou, que alcançou determinado posto, que você tem que aquilo, que você tem que isso. Mas a sociedade não vai te ajudar em nada. Essa é a verdade. Eles não vão te ajudar em nada. E no final, mesmo você atingindo determinado posto, por mais importante que seja o cargo, eles ainda vão falar. E aí? Você pode dar mais. É isso que eles vão dizer. Ou seja, nunca está bom. E é uma coisa que eu vejo os jovens de hoje em dia, eles correndo tanto atrás. Não estou desmerecendo aqui esforço, não estou dizendo que não se pode correr atrás. Eu acho que a gente tem que correr atrás do nosso objetivo, dos nossos sonhos. Volto a repetir, não estou incentivando a gente vou deixar tudo cair do céu. Gente, não é assim. O que eu estou dizendo é para a gente se respeitar, é para a gente respeitar os nossos limites e para a gente saber a hora de parar. Existe a hora em que a gente precisa tirar o nosso time de campo. Existe a hora em que recuar é a melhor opção. Por quê? Porque não dá mais para dar mais. E quando a gente chega nesse nível, nesse ponto, é importante a gente respeitar a nossa essência. É importante a gente entender que aqui dentro da gente não existe uma máquina. Não existe uma máquina de estar sempre atendendo capricho social. Então, eu acho que se a nossa sociedade chegou nesse ponto, é porque também as pessoas foram permissivas. Até quanto que você permite você ser violentado dessa forma? Até quanto que você permite que isso seja considerado normal? Em que essas cobranças excessivas do social são consideradas normais? Até quanto que você permite você ser abusada, abusado? Você ser pisoteada, pisoteado? Sem nem sequer você se impor. Sem você saber o seu valor. Então, esse foi o recado do vídeo de hoje. Isso foi uma reflexão, né, breve que eu quis trazer aqui para vocês. E é isso.
que a nossa sociedade encontre finalmente a luz, que a gente compreenda os nossos limites e que a gente entenda que para a nossa vida, tanto material quanto espiritual, ela estar saudável, a gente também precisa ter autorrespeito. E a gente precisa entender que nem sempre vai dar para nós sermos mais. Às vezes, a cura espiritual que a gente tanto anseia, seja nos nossos relacionamentos afetivos, e eu digo isso porque a maioria do meu público são mulheres, né? E isso tem uma importância para as mulheres. Seja porque o nosso meio ali de trabalho, ele exige essas coisas. Se a gente quiser manter uma vida espiritual estável, boa, saudável, a gente precisa começar a se respeitar nesses sentidos, tá bom? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, com a deusa, e até a próxima. Tchau, tchau.